Mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste primeiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que está trabalhando tematicamente com avivamento. Nós estamos estudando no decurso desse trimestre o que seja avivamento. Já vimos na lição de número 1 o conceito de avivamento, quebrando alguns paradigmas. Vimos na lição de número 2 o avivamento no Antigo Testamento, porque alguns pensam que avivamento é só no Novo Testamento. Nós já vimos avivamento no Antigo Testamento. Na lição 3 nós vimos avivamento no Novo Testamento e quebramos os outros paradigmas, inclusive aos que são classificados como neopentecostais. E nós estamos agora numa temática interessante, falando do avivamento na vida de Jesus Cristo, ou o ministério avivado de Jesus Cristo. Logo, o tema geral do nosso trimestre é Aviva a Tua Obra. E o subtema fala do chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós, como já dito, estamos diante da lição de número 4, cujo tema da semana é o avivamento, o ministério avivado de Jesus. E hoje nós faremos leitura na nossa quarta reflexão. Faremos leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. No ano passado, 2022, logo no início do ano, nós comentamos sobre o Sermão do Monte. E lá no estudo do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, nós temos o comentário sobre este texto. Então você deve analisar aquele comentário que nós fizemos com vistas ao Sermão do Monte e deve analisar agora o comentário sobre o mesmo texto com vistas a demonstrar que o ministério de Jesus foi um ministério avivado. Nós já vimos aí na segunda-feira o nascimento de Jesus, nós vimos na terça o ministério de Jesus sobre a virtude do Espírito Santo, o nascimento também sobre a virtude do Espírito Santo. Nós vimos na quarta Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi uma aula muito boa, foi uma reflexão assim pesada, mas uma reflexão necessária, especialmente para aqueles que obreiros se dizem ser. É bom você assistir o vídeo de ontem. E hoje nós falaremos sobre a oração modelo. Oração modelo. Jesus disse assim, orareis assim. Então, oração modelo, não é oração copiada, é oração modelo. E temos alguns detalhes para comentar sobre ela, tá? A oração modelo de Jesus para os discípulos. Este é o quarto vídeo da semana. Você tem 3 vídeos para trás, terá mais 2 para frente, se assim Deus nos permitir. Assista todos. Perceba que estão todos numa capa semelhante. O irmão Daniel tem colocado isso para chamar a tua atenção. Então assista todos, porque esta temática corre a semana. Quando você chegar domingo na escola dominical, você vai estar afiado, o teu professor vai agradecer por você ter estudado a revista da escola dominical com tanto afinco, tá bom? Aproveito para te dizer, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Nós chegamos já a um número bom de irmãos inscritos e queremos que aumente, queremos que estas pequenas reflexões alcancem várias outras pessoas, como já tem ido até a outros continentes, a outros países, tá bom? Fique conosco e participe aí. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13. Deixa eu deixar aqui um abraço carinhoso ao irmão Joaquim Cavalcante Lima, meu amigo, meu irmão, meu cliente. Irmão Joaquim disse que todos os dias ele assiste às nossas reflexões e compartilha para alguém. Deus abençoe, irmão Joaquim. A de hoje é mais uma daquelas que trará algum conhecimento para nós, tá bom? Mateus capítulo de número 6, versículo de 9 a 13. Eu vou fazer a leitura do texto, depois eu faço as explicações conforme sempre é. Mateus capítulo 6, versículo 9, na nova versão internacional, com a Bíblia de estudo NVI. Diz assim: Vocês orem assim. Vocês orem assim. Eu e você devemos orar assim. Contextualizando, pois eu sempre faço isso no primeiro versículo. Nós estamos no contexto do Sermão do Monte. No capítulo 4, Jesus foi batizado. No capítulo 5, Jesus vai, aliás, ainda no capítulo 4 mesmo, Jesus vai conduzido ao deserto para ser tentado. No capítulo 5, Jesus começa o Sermão do Monte lá em cima na Galileia. Ele é batizado lá embaixo na Judéia, ele vai para o deserto e depois ele volta para a Galileia, que fica lá na parte superior, à margem do Mar da Galileia.
E quando ele chega lá, assenta todos em volta, as multidões se assentam, ele faz um sinal com a mão, e ele agora começa a ensinar sobre vários assuntos, e um dos assuntos que ele ensina é como orar. Porque os próprios discípulos tinham interesse de saber como orar. Como é que eu oro? É lógico que hoje nós sabemos que o Espírito Santo, no ensinamento do apóstolo Paulo, ele interpreta as nossas orações. Às vezes nós pedimos besteira, às vezes a gente não sabe o que pedir, a gente quer uma coisinha quando poderia ter outra. Então o Espírito Santo, ele meio que traduz as nossas orações para que elas cheguem diante de Deus. Não que Deus vá discriminar, Deus vá achar ruim alguma oração de certa natureza, não, nada disso. Mas acontece que nós mesmos não sabemos orar. E é comum nós encontrarmos pessoas que vão orar, mas não conseguem, a mente não consegue andar dentro de 20, 30, 40 minutos de diálogo, de concentração com Deus, de petições. Ele não sabe a hora de fazer isso, aquilo outro. Aí Jesus então os ensinou a orar, ensinou o que deveria e o que não deveria ser feito na oração. Aliás, ele já vinha falando sobre isso há muito tempo. Jesus falou sobre um que entrou ao cenáculo, foi ao templo, melhor dizendo, e lá no templo orava de forma altiva, lá embaixo estava o outro orando de forma humilhada, e o altivo dizia: eu não sou como aquele, eu faço, eu deixo de fazer, tal, etc, tal. Em contrapartida, o outro dizia: Senhor, realmente eu sou desse jeito, Senhor. E que um orava em voz alta, né? Em voz alta. E Jesus estava no templo com os seus discípulos e vendo aquilo. Jesus disse: olha lá, eles estavam ali nos átrios do templo, nas várias galerias que tinha, né? Aí na saída Jesus disse: qual dos dois saiu justificado na oração? Qual dos dois saiu justificado? Qual dos dois teve o pecado perdoado? Qual dos dois orou com sabedoria? Qual dos dois vai alcançar o fim com a sua oração? Aí Jesus disse: está vendo aí? Aquele lá recebeu porque ele se humilhou. Agora este aqui, eu não sou desse jeito. Aí Jesus disse: estes aqui se comprazem em orar nas esquinas. Tem uma grande quantidade de irmãos aí que vão orar de madrugada e mandou uma mensagem: estou orando por você. Meu irmão, usando as palavras de um querido amigo, presbítero Maciel, esta oração deve ser feita conforme Jesus ensinou aqui em Mateus. Nós temos aí uma live que fala 3 coisas que devem ser feitas em secreto. 3 coisas que devem ser feitas em secreto. Você deve em secreto dar esmola, você deve em secreto fazer jejum e você deve em secreto orar. Não é, se você está orando, está fazendo bem, é seu papel. Mas não deve fazer como os demais. Outra coisa é porque quando vão pedir, pedem para gastar nos próprios deleites, não sabe como pedir. Está escrito pelo apóstolo Paulo que às vezes pede e não recebe, porque não, às vezes não recebe porque não pede, às vezes pede e não recebe porque pede mal, pede para gastar nos próprios deleites. Desta forma, nós precisamos como pedir, tá bom? Então nós vamos ver o que Jesus disse a eles lá no momento do Sermão do Monte, faz parte de todo o Sermão do Monte, acerca da oração. Então vamos continuar no versículo número 9, capítulo 6, que diz: vocês orem assim. Aí continua: Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nos dá hoje o dia a dia, o comum, necessário do dia a dia. Perdoa as nossas dívidas. Aí numa outra tradução tem: perdoa as nossas ofensas. Mas perdoa as nossas dívidas. Dívidas aqui é geral. Pode ser dívida de dinheiro, pode ser dívida moral, pode ser dívidas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí complicou. Aqui deu um laço, aqui deu uma amarradinha. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Na outra tradução diz: a honra e a glória para todo sempre. Meus queridos, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, como eu já disse, é que esta oração ela é um negócio secreto. Porque se você vai confessar diante de Deus alguma coisa, como é que você vai confessar alguma coisa diante de Deus assim, regaladamente, pegando o microfone? Às vezes a gente passa na frente de algumas igrejas e as igrejas estão lá, alguém orando com o microfone aqui, né?
pegar aqui esse grampeador. Aí alguém está orando, está com o microfone aqui. Não, olha, não atrapalha, mas não é o modelo ensinado. Já que quer saber de modelo, é o local. Você deve ir ao local. É naquele local onde você vai orar. Se você está no local público, olha, é aconselhável de repente que você ore consigo mesmo, porque certa vez uma pessoa estava com problema em casa, aí quando foi orar no local público, na hora da oração começou a revelar os segredos, os problemas que tinha em casa. Ah, mas acontece que faz isso e faz aquilo, e a coisa entrava na intimidade do casal. A situação ficou constrangedora. Alguém orar e dizendo, o senhor sabe que eu não gosto de fulano de tal, então mata ele. Não é assim que funciona. Então, no fator oração que Jesus está ensinando aqui, Jesus está ensinando o local onde você orar. Ele diz bem assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isso está aqui, está nos versículos anteriores aqui. Nós começamos no versículo número 9, mas no versículo 5 diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 5. Tenha coragem de ler a Bíblia aí, tá bom? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, misericórdia. Hipócrita, quem não faz assim é hipócrita, e não sou eu quem disse, é Jesus. Vai lá reclamar com ele. Não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, Jesus está dizendo, aquele que recebe as orações está dizendo, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Em outra tradução diz, receberam o seu galardão. Aí no versículo 6, Jesus já orienta, mas quando vocês orarem, gente, é só nós seguirmos o padrão bíblico. Quando vocês orarem, vá para seu quarto. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ponto. Nós precisamos saber que nós precisamos orar, gente. Precisa orar de manhã, precisa orar durante o dia, andando, deitando-te, levantando-te pelo caminho. Como diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós precisamos o tempo todo estar orando. Eu tenho um costume de vez em quando eu digo, graças a Deus, aleluia, muito obrigado, Senhor. Às vezes quem não conhece diz, está dando graças a Deus, por que não? Dá graça por tudo ou em tudo. O texto diz, dá graça, me parece que é em tudo. Não é só por tudo, é em tudo. É no meio da situação você tem que dar graça. Porque é a Deus que você deve orar. Mas voltando para cá, aprendeu a primeira coisa que é o local onde orar? Não precisa fazer aquela coisa espalhafatosa toda. Nós estamos falando de uma vida avivada. Porque se o meu modelo de avivamento é Jesus Cristo, no ministério dele, o ministério dele era avivado. E pelo que eu entendo, Jesus de vez em quando estava saindo do meio da multidão para ir orar no local separado. No máximo, ele levava 3 consigo, Pedro, Tiago e João. Tem ocasião em que ele levou todos. Mas quando voltou, estavam dormindo. Ele disse, gente, você não pode ficar velando comigo pelo menos 1 hora? Então Jesus orava. Ele orava em várias circunstâncias. Pedro, por exemplo, seguiu o exemplo de Jesus. E num dado momento, naquele episódio da visão que ele viu um lenço descendo, quando estava ali próximo do evangelho chegar aos gentios, Pedro, enquanto preparavam a comida, Pedro foi orar. Era dia, próximo do meio-dia, Pedro foi orar. E Pedro teve uma visão, entendeu? Muitos saíram dali para ir orar no meio do povo, saiu do meio do povo para ir orar no meio do mato. Nós temos exemplos do Antigo Testamento de pessoas que foram orar. Então, por que nós hoje queremos que a oração das nossas vidas seja assim, tocado um baluarte? Não é, gente. Você precisa ter a necessidade de orar. Se você quer uma vida avivada, um ministério avivado, você tem que orar. Aí o local, secreto. Aí vamos lá, o que orar? Como orar? No momento da oração agora, é comum haver repetições. Sabe, alguns têm aí as ladainhas, aí repete. Não sei o que, 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 não sei o que. Tem até algumas orações aí, orações do dia, orações da noite. Repita comigo. Não é assim, não funciona. Não funciona. Deus, na sua sabedoria, pode ser que receba aquela oração, mas não é assim. Oração é você estar diante da pessoa com quem você vai conversar. Eu aprendi o que é oração fazendo petição inicial. Tive o grande pastor Adroaldo Belventura, a quem eu deixo um abraço, ele, irmã Vanja, as meninas, seus esposos, deixo um grande abraço.
Eu recordo de mim, jovem, sentado ouvindo o pastor Adroaldo ensinando a orar dentro deste texto. Mas uma luz maior abriu para mim quando eu fui para a faculdade, fui cursar direito. Quando eu fui peticionar, por quê? Porque na oração você direciona. Pai nosso que estais nos céus. Você está mandando para quem? Para o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Na petição, eu direciono, excelentíssimo Senhor, fulano de tal coisa. Então, isto aí me chamou a atenção, porque eu estou conversando com Ele. Eu estou conversando com Ele. Se a sua oração, a tua oração, meu irmão, minha irmã, não for em você conversar com Deus, se você estiver fazendo qualquer outra coisa na oração, não vale, não vale. Você tem que conversar com Deus. Quando você dobrar o joelho, lembre-se que você está diante dele. Você está diante da sua presença. Por mais que você não veja luzes brilhando, você não veja anjos aparecendo, tem que lembrar que ele é onipotente, ele é onipresente. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Se você dobra o joelho, Deus está presente te ouvindo. Então você vai conversar com ele. Você vai conversar com ele na intimidade que você tiver com ele. Meu Senhor, meu pai, meu papai, querido Deus, do jeito que você quiser. Agora tem alguns que dizem que para orar tem que ter uma fórmula. Eu não vou repetir aqui para não chamar a atenção de alguém, mas conheço alguém que diz que toda oração deve começar com Pai Nosso que estás no céu, meu querido papai. Não é assim, não é assim. E outro disse que para orar você tem que orar de joelho. Se você não orar de joelho, a sua oração não vai ser ouvida, o seu pecado não vai ser perdoado. Ô irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ore. Ore a Deus, ore. Você precisa orar. Como é que estava o ladrão da cruz? Ele fez o que na cruz? Ele orou. Lembra-te de mim. O que é isso? É uma petição, é uma oração. Oração, você tem ali o predicado, o sujeito e o verbo. O verbo é Jesus Cristo, o sujeito é você, o predicado é o contexto. Então você vai orar a Deus. Primeira coisa, ore a Deus. Aí, lembrando do que me disse o pastor Adroaldo, eu trago agora para os irmãos. Primeiríssima coisa, depois de você direcionar a Deus, Pai Nosso que estás no céu, modelo, Pai Nosso que estás no céu. Você não precisa, esse dia eu vi um aí que é quase Deus, né? É semideus na realidade, já subiu de obreiro, passou por pastor e já está lá em cima. E ele, num dado momento, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Aí todo mundo, católico, diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso... Tranquilo, gente. Mas ali é só modelo. É só modelo. Você tem a liberdade de ir um pouco mais além. Mas vamos voltar para o que me ensinou o pastor Adroaldo. Depois que você direciona a Deus, você se apresenta. Na nossa petição, excelentíssimo Senhor fulano de tal, e depois vem fulano de tal, vírgula, brasileiro, tal. O fulano de tal se apresenta. Quando você for orar, Deus te conhece. Mas se apresente diante dele. Aqui está fulano tal. E quem é fulano tal? Pecador. Faça perdão de pecados. Faça a sua confissão de pecados antes de você entrar diante da presença de Deus. Os sacerdotes, antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, lá fora, eles se lavavam na bacia do lavatório. Você precisa fazer confissão de pecados. É bom por vários motivos, inclusive pelo fato que se Jesus Cristo voltar para arrebatar a igreja, você estará em ponto de santidade, você será salvo. Uma coisa é morrer com Cristo, outra coisa é ser arrebatado. São coisas diferentes. Você deve fazer a confissão de pecado. Confesse, você, Senhor, olha, o Senhor sabe que eu fiz isso, eu fiz aquilo, hoje eu olhei, eu ouvi, eu falei, tal. E não vai naquele negócio genérico, pequei, Senhor, por palavras, ações e atos. Culpa, minha máxima culpa. Não é bem assim não, você tem que ir direto ao ponto, tá bom? Então você se apresenta. Depois que você confessou pecados, leia, que o nosso tempo aqui já está indo muito longo, leia aqui o restante dos versículos de 9 a 13 que nós lemos, entenda. Confessou pecados? Agradeça, filho. Agradeça, filha. Você não tem nada para agradecer? Eu estou aqui respirando, gente. Eu amanheci o dia, eu já tomei café da manhã, eu dormi bem, eu passei um dia bom ontem. Gente, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando, eu tenho emprego, louvado seja o nome do Senhor, minha mente está funcionando, eu estou vivo. Agradeça. Agradeça por tudo, até pelos problemas, porque você às vezes não sabe, mas o problema que você está passando é te livrando de algo maior, te livrando às vezes até da morte, e você não sabe. Na sua mente, bom seria se a coisa viesse assim, arrebentando, você tivesse... Não é.
às vezes na bonança Deus está, na dificuldade Deus está te ensinando. Tem hora que você passa pela coisa ruim para você prosperar. Olha o exemplo de ontem. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Para quê? Para que o seu ministério fosse aprovado e todos pudéssemos hoje falar acerca dele. Então, vá lá, se apresente, confesse pecados, agradeça pelo que você está recebendo. Depois que você agradecer, aí você vai fazer uma coisa, você vai interceder. Você vai interceder por alguém. Interceda pela família. Por que você não gosta? Às vezes eu intercedo porque eu não gosto. Sabe, a pessoa abençoada é bom que eu intercedo para Deus, abençoa. Interceda por quem você gosta. Interceda pelos amigos, interceda pelos inimigos, interceda pelas autoridades. Paulo escreveu a Timóteo ensinando, orai pelas autoridades para que eles estejam bem, né, para que prospere, porque aí nós teremos uma vida tranquila. Então, ore por eles visando o teu bem. Interceda, irmão. Interceda pelo vizinho, interceda por pessoas que você sabe que está enfermo. Interceda. No dia que eu for fazer intercessão, que eu estou orando e começo no momento da intercessão, e eu lembro dos pastores, meu Deus, é tanto pastor que já passou da minha vida, é tanto obreiro, é tanto irmão, é tanta gente, eu começo a orar. E hoje mesmo nós estamos aqui com uma irmã uma das nossas congregações que faleceu. O que eu vou fazer então na minha oração? Eu vou orar intercedendo pela família. Deus consola o coração da família da irmã fulana de tal. Deus dá força. Você tem que interceder, entendeu? Aí, na última coisa, você pega as tuas petições e as coloca diante de Deus. E aí agora coloque com sinceridade, porque o que Jesus orientou que você deve pedir é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Deus nos abençoa hoje. João disse bem assim para os que iam ao seu batismo, aos soldados: contentem-se com o vosso soldo. Contente-se com aquilo que você tem. Para que viver solícito? Disse Jesus. Para que viver solícito com amanhã? Então Deus sabe o que nós precisamos. Agora, se o teu coração não é inclinado a obedecer a Deus, a servir-lhe, a trabalhar na sua obra, para que você quer muitas bênçãos? Outro dia nós falamos dos dons espirituais. Para que você quer dons espirituais se você não quer trabalhar na obra de Deus? Aí, em contrapartida, para que você quer bens financeiramente se esses bens não tendem a abençoar outras pessoas? Entenda isso. E Deus sabe disso, Deus conhece. Então peça com parcimônia, peça com sabedoria e coloque as tuas petições diante do Senhor. Sob qualquer circunstância, lembre-se que você está conversando com Ele. Orareis ao Pai assim. Não use de vã repetição. Lembre-se que o Pai Nosso é uma oração modelo. E aí você terá, assim como Jesus, um ministério avivado. E não estará vivendo um neopentecostalismo. Porque está escrito. Vou ler aqui o versículo de número 7. Versículo 7 diz assim, de Mateus capítulo 6. Aliás, versículo 8. Versículo 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Não faça como os pagãos. Por mais que você queira ser politicamente correto, não faça como os pagãos. Mostre que você não é pagão. Aqui é o texto bíblico que diz, palavras de Jesus. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedir. Em outras palavras, você vai orar, mas fique sabendo que se você entrar diante de Deus de boca fechada e não disser uma palavra, Deus sabe o que você precisa. Então, a Deus, seja sincero, tá bom? Deus te abençoe. Nós estamos na perseguição, correndo atrás da compreensão do que seja um avivamento, porque o nosso objetivo é aviva a tua obra. Então a nossa obra, a obra de Deus em nossas vidas vai seguir já da oração. Legal? Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre o batismo de Jesus e a confirmação do Espírito.
Nós vamos ver o batismo e vamos ver o Espírito Santo confirmando este batismo e o ministério de Jesus. Vai vendo aí, você que é avivado. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e comente. Fiquem todos na parte do Senhor. Desculpa aí que o vídeo hoje ficou grande, viu? Mas veja os outros vídeos lá que você vai compreender.